Graça e paz, queridos, mais uma vez aqui, feliz por estar com cada um de vocês conosco, mais uma vez vivo pela honra e glória do Senhor. Hoje estamos aqui com o Diego. Diegão, uma honra estar contigo aqui, que o Eterno possa resplandecer o seu rosto sobre ti nessa tarde, Amém. em nome de Jesus. Amém, pastor. Também sou grato ao pastor Fábio, né, que me fez esse convite de a gente poder estar aqui hoje falando um pouco acerca da palavra de Deus, né, e tudo mais, como fomos encontrados e achados por Deus, né? Fica aqui minha gratidão. Amém. Ao pastor, à casa do pastor, a casa no altar, né? Por ter reconhecido Jesus na nossa vida e nos convidado para estar aqui, né? Glória a Deus. Mas, Diegão, eu sempre faço a mesma pergunta para todo mundo. Como é que Cristo te achou? Porque a gente pensa que é a gente que acha Cristo, mas é Cristo que nos acha, né? Encontra, né? Na verdade, ele já havia nos encontrado, né? Há muito tempo. Ele só proporcionou um momento para que os nossos olhos se abrissem, eu costumo dizer, né? E a gente poder atentar e saber que existe um Deus no céu, né? E que estava nos contemplando a todo tempo, né? Isso passa desapercebido, talvez pela cultura, pelo ambiente que a gente está inserido, né? Passa desapercebido por nós isso e Jesus me encontrou, pastor, depois de uma vida bem, ouso dizer, desgraçada, porque era desprovida de graça, né? Eu não tinha a graça do Senhor sobre mim. Eu vim de uma família tradicionalmente católica, né? Eu, embora sendo católico, nunca fui um católico praticante, né? Não devido ao fato da religião em si, né? Mas o fato de não querer um compromisso com Deus, né? Sim. Não querer viver a vida a esmo, enfim. E aí eu cresci num lar de pais separados, né? E minha mãe sempre foi muito guerreira, batalhadora, batalhou para criar todos nós. Nós somos em 4 filhos, mas na época ali nós éramos em 3, né? E então, como todo jovem, né, carente de pai, que meu pai abandonou a gente muito cedo, e essa carência paterna que eu tinha, eu procurei afagar quando eu conheci as amizades, assim. Eu não vou dizer que a culpa é das amizades, né, eu quero dizer que a culpa é nossa, é a nossa cabeça, como tem um ditado que diz, cada cabeça uma sentença, é a nossa cabeça que nos sentencia, né. E então eu fui pro lado das coisas erradas da vida, né, eu conheci... Aos 16 anos eu conheci a droga, né? E ali eu comecei a me afundar de fato numa sobreviver, digamos assim, né? Eu estava sobrevivendo. Procurei muitas formas, né? Vou resumir um pouco aqui meu testemunho, porque ele é longo. Procurei muitas formas de me libertar, né? Do vício, das drogas, daquela vida que levava, né? E até que em 2014, eu sou meio ruim pra data, né? Sim. 2013, 2014 eu recebi um convite, depois de muita luta e querer sair daquela vida que levava, já agora casado, né? Não propriamente dito, mas já... Ainda casado, ainda continuava com a vida bagunçada. Isso, embora mesmo casei... se alinhando no casamento, a vida continuava meio bagunçada ainda. A minha esposa vai me assistir depois, eu iludi ela no começo do casamento, né? Eu iludi ela no começo do casamento que eu era um rapaz bom, de família. Né? Na verdade não era. A gente vivia... de mentira, né? Vivia de mentira. Eu era a pior pessoa que podia existir, eu costumo dizer, né? E aí casei com ela. Com o tempo ela descobriu que eu era propício ao vício, né? Que eu tinha isso impregnado em mim, esse vício de drogas, essa vida mentirosa, né? E aí eu recebi um convite de ouso dizer, primo meu, por consideração, né? O presbítero Anderson, hoje da Casa de Siloé, da nossa igreja lá. Na época ele se fazia diácono da Catedral dos Milagres, né? E eu então aquela coisa, né? Evangélico para mim que eles lá e eu aqui. Sim. Aquela coisa que a gente pega do mundo e traz para nós, né? Quer manter distância. Os caras só gritam, poxa, os caras só baderna. Então essa era a ideia que eu tinha, né? Uhum. E tentando me desvencilhar de tudo isso, eu recebi um convite dele, só que eu achei... Depois eu comecei a entender que Deus realmente fala, né? Deus, ele fala, pastor também sabe, né? Deus é um Deus que fala conosco. Depois eu passei a entender que Deus falava, porque esse negócio de Deus falar, poxa, pra mim Deus, como Deus fala, né? E aí o meu primo me disse assim, eu tenho uma coisa, eu fui almoçar na casa dele, num sábado, se eu não me engano foi sábado ou domingo, foi um fim de semana. E ele me disse, eu tenho uma coisa pra te contar, mas primeiro eu quero te fazer um convite. E o que eu vou te contar é muito profundo, mas depois que tu aceitar meu convite. E aí eu disse pra ele, fazia muito tempo que eu não procurava ele, sabe? Esse é um resumo de como eu conheci o Senhor. Fazia muito tempo que eu não procurava ele, e ele disse assim pra mim, eu disse assim pra ele, vem jantar
almoçar comigo no outro fim de semana. Ele disse, olha, até vou na tua casa, porém tem que fazer um favor para mim, eu vou te fazer um convite, tu tem que fazer um favor para mim. E aí o convite dele era, vem visitar a minha igreja, vem visitar a igreja, né? Os evangélicos. E aí entrei naquela luta, né? Visitar os evangélicos, de que forma, né? Como eu vivia uma vida nas trevas, na ignorância, né? Eu disse para ele, para não ser mal educado, eu disse para ele, não, eu vou lá. Foi mais por educação do que por vontade. É isso aí, mais por educação porque por vontade. Eu queria retribuir aquele carisma que ele estava dedicando a mim naquele momento, depois de muito tempo, sem se falarmos, né? Até porque então ele tinha virado crente, aquela coisa, crente agora para mim não serve mais, né? Eu vivo a minha vida, ele tá vivendo a dele, porque ele vai querer me levar para a igreja. Né? Mais cedo ou mais tarde é essa a intenção, num momento ou né? outro ele vai querer me levar para a igreja. E aí disse para ele que sim, mas era mês de agosto, lembro até hoje, frio pra caramba, né? Frio, invernão brabo ali. Eu liguei para ele no sábado à tarde, o culto era sábado à noite, era no bairro São Roque, a Catedral dos Milagres. Eu liguei para ele e eu disse para ele, fingi uma voz rouca, né? Eu disse, não vou conseguir ir, tô meio gripado. Só que a minha esposa já estava cansada, né? Daquela vida que a gente levava, uma vida onde a gente era muito limitado, onde a gente as nossas finanças eram sempre, sabe, travadas. Apertado, né? Eu não era uma pessoa de sair assaltando os outros, mas eu gastava tudo que tinha naquela vida de treva, de ignorância. E aí eu vi que ela viu eu mentindo para ele no telefone, ela gritou no fundo e disse, mentira, a gente vai sim. Ela gritou, mentira, a gente vai sim. E aí não teve o que fazer, né? Eu pensei comigo, poxa, se eu vou num encontro da igreja da minha família, 1 hora já é terrível, imagina 2 horas quando o pastor gritar, né? Vai ser terrível, mas vou lá, né? E mal sabia eu que Jesus tinha marcado um encontro comigo naquela noite. Já estava tudo preparado. Aquela noite foi linda demais. Porque eu entrei como quem não queria e saí querendo muito mais, sabe? E ali Jesus me pegou, cara, e falou comigo e eu acredito que ele ministrou ao meu coração, de fato, quem eu tinha potencial de ser, sabe? Quem ele, de fato, nele eu poderia ser. E a partir dali eu só tive progresso em muitos setores da minha vida. Tanto é que a droga ela não fazia mais parte daquela noite em diante. Daquela noite em diante mudou tudo. Daquela noite em diante a coisa começou a mudar. Eu busquei 7 anos me libertar da droga. 6, 7 anos. Eu não consegui. Sem êxito. Sem êxito. Em 2014 eu entrei na igreja e ali foi libertador, sabe? Foi algo que eu passei a entender, claro, ainda muito menino na fé, né? Sim. Mas toda aquela coisa que eu tinha da igreja evangélica, aquela, como é que eu posso dizer, o preconceito, isso mesmo, ele caiu por terra porque eu me encontrei ali, sabe? Ali foi libertador, sabe? Libertador de verdade. Eu queria muito mais. Eu sentia aquele abraço de Jesus, sabe? Um abraço de Deus. Eu via a alegria nos olhos da minha esposa novamente. Aquilo foi... E assim foi que eu iniciei minha caminhada de fé, né? E aí aquilo foi despertando em mim. Eu vi os pastores pregando com tanta eloquência. Eu vi uma mensagem profunda. Eu comecei a ler a Bíblia, coisas que... E comecei a pedir ao Senhor, porque a carta de Tiago diz aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos, desde que você peça nada duvidando, né? E eu comecei a orar muito em cima disso, e ler, querer isso pra mim, sabe? Tanto é que daí vai fazer esse tempo que a gente está aí agora, amadurecendo, né? Ainda somos e até a vir de pequenos crescer, né? Seremos sempre pequenos, isso grande aí. É Ele, né? É isso aí. Para mim, o maior milagre, Diego, é esse, é a conversão. Deus cura, Deus manifesta o seu poder. Deus, se ele quiser fazer chover água dessa mesinha aqui, ele faz. Para mim, o maior milagre que o Eterno pode fazer é o milagre da conversão em nossas vidas, porque a gente vive num mundo onde a expectativa sobre a humanidade está tão fria, né? A Bíblia diz, né? Nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então tá todo mundo, cada um por si, um negócio bem individual, e Cristo quer restaurar isso, né? Cristo quer restaurar esse amor dentro de nós, Cristo quer restaurar através da vida dele em nós. Mas, Diegão, fala um pouquinho desse tempo de conhecimento, uma palavra que mais te chama a atenção, digamos assim, que foi uma base, que sempre tem uma palavra que nos ajuda, né, no começo da nossa caminhada. Não, vou seguir nessa palavra aqui, uma palavra que mexeu contigo. Qual você escolheria, assim, digamos? Eu sei que a Bíblia é repleta, mas... Tem muitas palavras, né, muitas. pastor?
Então a gente veio para ali e começamos, né, uma vida de caminhada com Deus muito... É difícil negar a gente mesmo, né? Uhum. É difícil. A gente vê até hoje que tem muitos setores da nossa vida que a gente não é as melhores pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas acham, né? É o paradoxo que todo o ímpio às vezes tem, né? Poxa, o cara se drogava, roubava, matava e agora virou crente, está tudo resolvido. Crente. Não, nós não conseguimos resolver nada. Quem resolve é o Senhor por nós, né? Então era uma dívida que nós não conseguiríamos pagar, né? E nesse meio de caminhada, uma palavra que me marcou todas as vezes que eu queria desistir, sabe? Porque, como eu disse, era muito difícil, né? Sim. Teve vezes que eu saía e via, eu tive que desvencilhar das amizades, né? A roda de amigo vai diminuindo, né? Consegui, graças a Deus, resgatar a moral ante a minha família depois de um tempo, né? Ante a minha esposa, ante os amigos de verdade, né? Mas sempre com esse intuito cara, porque lutas, guerras a gente vai ter. E ainda mais quando aceita Jesus, né? Com certeza. Porque até então nós estávamos fazendo a vontade do maligno, eu entendo assim, mas aí quando você vem para Jesus e ele te aceita, porque não é a gente que aceita ele, como você bem falou aqui, é ele que te aceita, por isso esse termo aceitar Jesus para mim ainda é muito pequeno. Sim. Claro que é uma proposta. Passa-se a ter uma luta, né? Passa-se a ter uma guerra travada contra, primeiramente, o nosso coração, Satanás e o mundo, né? São as coisas os 3 maiores inimigos nossos, né? E nesse intuito de querer desistir, não vai, uma palavra que me marca, ela está no Evangelho de João, capítulo de número 6 em diante, quando o próprio Cristo, ele vai ministrar quem ele é, né? Após multiplicar pães e peixes, ele atravessa o mar de Cafarnaum e ele vai ali ministrar a um povo que quisera seguir ele, né? Aí ele vai dizer, para me seguir não é de qualquer maneira. Aí ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, terá vida em si. Vossos pais comeram do maná e morreram, né? Vocês eram desobedientes, e vocês também, se continuar dessa forma, vão morrer também. E nessa caminhada, uma palavra que me marca é quando Jesus ele fala isso, e a Bíblia vai dizer, em algumas subtítulos, principalmente a João Ferreira de Almeida, ela vai dizer, muitos discípulos abandonam Jesus. E ficam os 12. E Jesus não pisa em ovos, pastor, sabe? Para dizer, não, sim, voltem que eu vou pregar outra mensagem, voltem que a mensagem é diferente. Ele diz assim, ele deixa aí. E ele olha para os 12 e libera os 12 também. Sim. Porque ele diz assim, vocês são livres para ir também. Mas aí o que Pedro fala, essa palavra me marcou. Pedro diz assim, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, em algumas traduções só tu és a vida eterna. Porque Jesus é muito mais que uma palavra, ele é um lugar, né? E ali eu passei, essa palavra me marcou demais, né? Essa palavra, ela vem ao meu coração todas as vezes que as coisas ficam difíceis, né? E o Adão grita dentro de nós, querendo dizer, ei, lá você não tinha esse problema não. E essa palavra, ela ecoa dentro de mim, ela marcou a minha conversão e ela marca, porque todas as vezes que eu pensei em desistir, essa palavra veio a mim, o Espírito Santo perguntou para mim, dizendo, cara, você não tem para onde ir. Você não tem para onde fugir. A escada que nós estamos, eu não estou dizendo que a gente é mais que alguém, não. Porque eu quero dizer que o caminho que nós trilhamos, a escada que nós subimos, retroceder pode ser fatal. Sim. Né? Pode ser fatal, pode ser a morte. A gente segue. E essa palavra, ela me marcou, né? Ontem eu ministrei sobre exatamente isso. Usei esse mesmo texto. Falando lá na comunidade sobre isso, é um tempo da igreja começar a pregar a verdade, né? Não tem mais tempo a perder, não tem mais tempo de nós pregar um evangelho que não seja o evangelho verdadeiro. E aqueles que estão em Cristo realmente, que querem Ele, não vão ter para onde ir. Aqueles que o conheceram não vão ter para onde ir, eles vão permanecer em Cristo, porque só Ele tem as palavras, né? Não é verdade? Só Ele tem as palavras. Como... estava meditando sobre Josias, aos 8 anos ele assume o reino depois do seu avô Manassés e o seu pai Amon ter cometido atrocidades dentro do templo do Senhor, e aos 16 anos ele tem um encontro real com Deus e ele diz, eu quero esse Deus de Davi, eu quero esse Deus, eu quero queimar pela presença, e aos 20 anos ele começa a derrubar os altares que tinham se levantado dentro do templo. Mas o que me chamou mais atenção é que antes dele começar a derrubar os altares de dentro do templo, ele teve que derrubar os altares que estavam dentro dele. É verdade. E a conversão é baseada nisso, né? Da gente derrubar os altares que habitam dentro de nós, os altares que nós levantamos
levantamos e, como você falou, o Adão todos os dias vai gritar para você parar. O velho homem todos os dias vai querer ressuscitar, mas cabe a nós, em espírito e em verdade, dizer, ordenar, né? Não vai ressuscitar, cessa, se afaste de mim, e caminhando em Cristo nós vamos ser mais que vencedores. Diego, uma palavra para nós, em nome de Jesus, ministra algo aí. A palavra que eu tenho vem muito de encontro ao que o pastor está falando, né? Na Bíblia, em 1 Coríntios, que é uma das palavras também que... um dos questionamentos que eu fiz para mim mesmo, sabe? Que eu faço todo dia. E talvez a resposta seja tão simples, sabe? É por que Deus me escolheu, sabe? Sim. Porque eu olho para mim e não teria motivos, né? Para Ele me escolher. Até isso me comove, porque eu não vejo qualidades em mim para Ele me escolher. Eu não consigo ver qualidades em mim para que Ele possa me escolher, né? Porque Ele me tirou de lá, porque Ele me escolheu, eu não merecia isso, sabe? Ele viu algo que a gente não consegue enxergar, né? É que eu olhando para mim, a verdade é que às vezes o diabo quer usar o nosso passado para nos envergonhar. Mas quando nós lemos, certa feita, eu estava muito meditando sobre isso, e o diabo ele traz o nosso passado para querer nos envergonhar. Olha quem você era, olha o que você fez. Né? Certa feita, eu já convertido, ou, né, um amigo meu do tempo das trevas me encontrou e eu falei de Jesus para ele, ele olhou bem para mim e disse, você? Ele disse, você pode tentar enganar até Deus, mas você não engana. Nossa. Você não mudou. Jogou um balde de água fria. Aquilo me machucou, mas ao mesmo tempo eu disse foi o diabo usando a boca dele, sabe? Para ver se eu paro mesmo, se eu desisto mesmo. E a palavra que vem de encontro está em 1 Coríntios capítulo 26, né? Capítulo 1, versículo 26, né? Que é essa palavra que Paulo vai escrever, né? E a pergunta é por que o Senhor me escolheu, né? Será que fui eu que escolhi ele? Será que foi ele que me escolheu? E a palavra que vem de encontro é irmãos. Paulo vai escrever e vai dizer, né? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, sabe? E essa palavra ela vem de encontro ao meu coração, sabendo que quando você começa a meditar na Escritura e você começa a entender o porquê Deus ele olhou para você com tamanha misericórdia, né? E olha até hoje, e é capaz de olhar para qualquer um, está olhando, acredito, porque para toda a terra com tamanha misericórdia, né? A Bíblia diz que vai chegar um dia que Deus vai se irar, né? Um dia a ira dele vem. Tanto é que o salmista escreve, ele vai dizer que a ira do Senhor ela dura um instante, mas a misericórdia é infinita, e a causa de não sermos consumidos, Jeremias escreve em Lamentações, são as suas misericórdias, né? Que se renovam a toda manhã. E Deus nos escolheu, cara, e a palavra, como eu disse ali, é uma palavra muito pequena, muitas das vezes em tamanho, mas grande em significado. Por que Deus nos escolheu? Não tem outra palavra a mensurar porque Ele olhou para nós com tamanha misericórdia, a não ser amor, né? A não ser amor, não tem. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, né? Antes de nós o amar, Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou. Então eu vejo que é Deus que escolhe. É Deus que chama. E quando você passa a escrutar a Escritura e saber que não havia capacidade em nós de ir até Ele, sabe? Um pequeno homem e miserável homem que sou, se achar que havia capacidade em mim de ir até Deus. De havia, porque não haveria, não tinha saída para mim, para o meu Adão, para a minha carne. Você pode me interromper a qualquer momento, não, pastor. Então, não tinha como. Desde o Éden você vai ver, era Deus que vinha, não era o homem que subia. E quando o homem pecou, Deus deixou de vir? Não, ele continuou vindo. Embora de outras formas, mas ele continuou vindo. Ele continuou com esse interesse de nos resgatar, nos comprar de novo, sabe? A gente pegou essa raiz pecaminosa e caminhamos por ela e por nós mesmos, né? Procuramos em tantos subterfúgios
fugir de Deus, porque esse é o intuito do homem, né? A síndrome de Adão ainda está em nós, que é querer fugir, né? Queremos preencher um espaço, né? Querer fugir. O que acontece quando Adão cai? O que ele diz? Deus vem... Deus sabia onde é que ele estava. Ele estava escondido e Deus sabia. E ele diz, Adão, aonde você está? E o que você fez? O que tu fez, cara? Por que se escondeu? Eu estou aqui, por que você se escondeu? Como sempre eu vim, claro, né? Mas você está escondido. E Deus já sanou o problema dele, né? Viu que estava nu, Deus disse, não, peraí, então, vou cobrir vocês. E essa cobertura que Deus ali, às vezes que ele mata um animal, essa cobertura era tipificação do seu próprio filho, que seria morto na cruz por amor a nós. E essa palavra do porquê Deus me escolheu foi por amor. É João 3,16, é o versículo áureo da palavra de Deus, que é Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, Deus deu, olha o tamanho desse amor. Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer que o motivo da gente, sabe, eu quero deixar bem claro aqui para quem nos ouve, que o motivo da gente estar na igreja não é porque a gente tem tão somente uma doutrina a seguir e um pastor a obedecer. Ou seja, algo forçado. Não tem outra opção. Que você está lá para parecer para alguém que você é. Espero que não seja, né? Espero que ninguém esteja lá para parecer que é. Porque depois vão ter com Deus, né? Mas o intuito de nós estarmos lá não é porque o pastor disse que eu tenho que usar terno ou gravata, ou tenho que ser um bom funcionário, um bom obreiro. Não é tão somente isso, sabe, queridos? É esse amor, porque Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer assim, o amor de Cristo nos constrange. Sabe, o amor de Deus nos constrange. É esse vazio que nós tínhamos que agora foi preenchido com amor. Não é por essas coisas tão pequenas, né, que a gente insiste em usar como termômetro, né? Eu tenho dito para os irmãos que o nosso problema é que nós analisamos as pessoas com um termômetro terreno. A gente olha por fora e mede as coisas, né, segundo a carne e não segundo o Espírito. E Deus não está nem preocupado com as coisas desse tempo. Ele quer exatamente isso, que nós estejamos nele, porque Ele é o amor, né? É verdade. Eu acho que quando você passa a entender que Deus fala, depois, como eu disse, passei a entender que Deus de fato fala, porque pela sua misericórdia falou comigo e ainda fala, né? Em momentos Ele silencia na nossa vida, porque tem que deixar a gente sozinho, para dar alguns passos mais firmes, né? Sim, é como um pai, né, que... Esses dias eu vi um vídeo na internet, o menino caiu e a mãe foi levantar, o pai disse, não, deixa ele levantar sozinho. E ele quis ensaiar um choro, o pai chegou na mão da mãe e disse, não, ele vai levantar sozinho. Eu vejo que Deus é assim conosco. Mas nós caímos ali, se machucamos, e Deus até quer nos pegar no colo, mas ele, não, deixa ele levantar sozinho. Vai ficar o hematoma, vai doer. Deixa eu ficar em silêncio, deixa ele quebrar a cara ali um pouquinho, deixa ele amadurecer, sabe? Então é esse amor que vai gerando em nós o entendimento de quem Deus é, né? Na pessoa do seu filho, porque Deus é revelado na pessoa do seu filho. É nesse anseio de procurar, porque Eclesiastes 3:11 o que diz? Que Deus criou todas, 3:9 ao 11, Deus criou todas as coisas ao seu tempo e pôs dentro do homem o anseio pela eternidade. Quem é eterno? Quem é eterno? Deus. Nem os anjos são. Não, só Ele. Só Ele é eterno, sabe? As pessoas me perguntam, Deus existe? Eu ouvo dizer que Deus não existe. Meu Deus. Eu ouvo dizer às pessoas, Deus existe? Eu digo, Deus não existe. Porque quando ele diz lá a Moisés, acho que é Êxodo 4, se eu não me engano é Êxodo 4, Moisés pergunta para eles assim, a quem eu direi aos israelitas, no nome de quem que eu vou? Ou seja, eles precisam de um nome, eles precisam de uma figura, eles precisam talvez de uma estátua para tocar. De algo superficial, eles precisam, né, de algo que eles possam ver, um nome para falar, algo para tocar, mas do nome de quem? Aí Deus diz, eu sou o que sou. E eu sou. Está mandando você. E quando eles pedirem, diga que eu sou. Por que Deus não existe? Por que eu costumo dizer isso? Porque para existir precisaria vir a existência, né? E Deus já era desde a fundação de tudo. Ele já era. Então eu costumo dizer, Deus não existe porque não foi criado, ele sempre foi e sempre esteve. Então assim, meio claro que é uma linguagem figurativa, claro, né? Deus, ele sempre foi e sempre será. O alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então você começa a entender, esse amor começa a te revelar o Pai. Te revelar o Pai. Porque nós éramos pobres, cego, nu, sujo. E Deus nos trouxe para perto. Trouxe para perto. É aquela parábola que Jesus conta da mesa, né? Mandou chamar alguns para sentar à mesa. Um disse, não, estou muito ocupado para
Estou muito ocupado porque tem uma junta de bois. Não, eu casei agora, eu preciso passar a noite em núpcias. Não, eu comprei uma junta de boi, preciso ver. Eu comprei uma terra, preciso ir atrás. Eles rejeitaram a Deus e rejeitam até hoje. E tem muitos que estão na mesa. Junto e rejeitam também. Alguns não quiseram nem sentar na mesa. E tem muitos como quando Lázaro veio a ressuscitar, né, com Maria e Marta, proporcionaram ali um jantar, uma ceia para o Senhor. E muitos estavam na mesa e não queriam gastar tempo com Cristo, não queriam estar naquele ambiente, ao não ser analisar a situação que estava. Mas somente Maria quis gastar tempo com Cristo, o adorando. Eu creio que tem a ver com isso, né? Com o que nós temos gastado tempo nesses dias. É verdade. Em que mesa estamos sentando, né? Em que mesa estamos sentando? Mais vale comer 5 pães e 2 peixinhos com Jesus do que comer um banquete numa mesa corrompida, né? Isso. É muito mais válido você desfrutar de 5 pães e 2 peixinhos com Jesus do que comer um banquete numa mesa que está vendida. Tem um provérbio que fala sobre isso, né? Que é melhor ser pobre e estar em Cristo e em paz do que almejar de grandes banquetes e viver uma vida desgraçada. Porque sem Cristo nós perdemos o acesso à graça e, como você disse no começo, nós vivemos uma vida desgraçada. Porque somente Ele que nos proporciona a entrada. Diegão, o tempo já está acabando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o reino de Deus, sobre manifestar o reino de Deus. O que é o manifestar o reino de Deus, na sua opinião? Manifestar o reino é acredito que seja levar a figura do filho, né? É levar a figura do filho, é esse tempo que você decide obedecer por amor, né? Isso é manifestar o reino em obediência, porque a gente tem que primeiramente aprender a orar, né? Para poder manifestar o reino, ou seja, a conexão seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O espelho é o reino, mas a vontade é do dono do reino, né? De Deus, né? Então eu acredito que o reino seja isso, porque Jesus, certa feita, ele disse: quando perguntarem para vocês aonde está o reino, né? Ele falando para os discípulos, não diga que está aqui ou ali, está dentro de vocês. E o reino, esse é como uma semente mostarda, né? Ele vem sobre nós como uma semente mostarda, ou seja, ele é pequeno, porém muito simbólico, né? Quando a gente decide deixar ele fertilizar em nós, ele é muito simbólico. Eu acredito que hoje ele está diante de nós, e manifestar o reino é fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus no Filho, é aprender a orar, né? Aprender a orar para entender a vontade. Tiago diz assim, vocês pedem, não recebem, porque pedem para os seus bens próprios, para si próprio. Tiago capítulo 4. Ele diz, vocês pedem e não recebem por causa disso. Mas daí lá em Mateus 7, Jesus disse, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. Jesus vai falar, né? Quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. Mateus 7,14, se eu não me engano, ele vai falar sobre isso. E abaixo ele vai falar que é a figura, né? De fato, desse que bate, a porta se abre. Ele fala de um pai, de um filho, de uma vontade, né? Então ele vai dizer, quando você entender quem é o pai, quem é o filho e qual é a vontade dele, então esse é o manifestar do reino. Eu entendo que ali está o manifestar do reino, entendendo a vontade de Deus. Porque é assim na terra como é no céu. E como é que eu vou manifestar o que é no céu se eu não escuto os céus? Sabe, como é que eu vou manifestar os céus? Não, porque eu oro o Pai Nosso. Eu costumo dizer que o Pai Nosso, ele pode ser uma oração que está te condenando também, né? Que tu ora no automático e não presta mais atenção em nada, que né? Tá falando. É isso aí. Sabe, assim na terra como no céu. Mas se eu não escuto os céus, como que vai ser na terra? Não está alcançando. Uma bagunça, né? Não passa nem do teto. Vai ser uma Babel da vida, né? Porque é confusão, né? Confusão. Então eu acho que manifestar o reino é ouvir a voz de Deus de fato, andar na plenitude da sua vontade. Claro que o assunto reino ele é muito complexo. Sim, nós falamos vai muito de reino. além disso, né? Hoje ele está em nós, mas ele vem e vai ser inabalável. E o propósito de Deus muitos dizem, vamos morar no céu. Biblicamente, eu consigo provar que o céu é só um tempo. Ninguém vai morar no céu, propriamente dito. Tudo bem, vai ser céus na terra, né? Mas biblicamente eu consigo entender que o propósito de Deus é a restauração de fato de todas as coisas. Sim. Quando Pedro prega e ele fala lá em Apocalipse 21, 22, ali ele vai dizer que a Nova Jerusalém desce, o reino se estabelece, né? Sobre a terra. Mas Pedro, quando prega, ele deixa algo muito, em Atos, capítulo de número 3, quando ele prega ao Sinédrio, ele deixa algo muito forte ali para nós. Ele diz assim, Jesus Cristo, quem vocês crucificaram, ele está pregando sobre o Filho de Deus que foi crucificado. E ele vai dizer, vocês crucificaram o Filho de Deus. Arrependam os seus pecados, tal. Ele vai dizer assim, porque Jesus, quem vocês crucificaram, os céus o seguram.
até que Deus restaure todas as coisas, e então ele volte. Então nós falamos de um reino que hoje está dentro de nós, mas daqui a pouco ele vem e ele é inabalável. Tanto dentro de nós, quanto manifesto, ele é inabalável. Eu creio que o reino está dentro de nós, começa aqui, né? Começa e depois prolonga até na eternidade. Eu gosto muito do que você falou. Eu já tinha ouvido falar obediência por honra. Tem umas pessoas que usam obediência por honra, obediência por amor, porque é isso que Cristo quer de nós, né? Lá no jardim ele deixou a árvore já para permitir que Adão tivesse a opção, a oportunidade de obedecer a Deus por amor, por honra. Mas desonrou, mas Deus continuou estabelecendo, mandou seu filho e tal. E hoje é isso que Cristo quer de nós. Ele não quer um cristianismo forçado, ele não quer ninguém se achegando a ele por força, nem por violência, por palavras de maldição ou de medo. Não, ele quer que nos achegamos com amor a ele, com a graça dele. Infelizmente, meus queridos, o tempo já se esvairiu. Quero pedir para o presbítero Diego aqui fazer uma oração e depois vamos estar despedindo esse programa em nome de Jesus. Amém. Para você que está nos ouvindo, né, eu quero deixar um convite, né? Você tinha como eu um dogma sobre a igreja evangélica, talvez você está aí passando trabalho na sua vida e Deus quer falar com você, talvez você precisa quebrar isso hoje e ouvir a Deus. E eu quero orar, porque assim como Deus me resgatou, pastor, eu sei que Ele é poderoso para resgatar qualquer um que nos ouve, que nos escuta. Deus é poderoso para fazer. Falar das coisas de Deus é lindo demais, é maravilhoso demais e o tempo vai que a gente nem vê, né? Nem percebe. Mas vou fazer o que fui incumbido de fazer. Eu quero orar por todos nós que estamos aqui, eu orar por você que está nos ouvindo, para que o Espírito Santo ache o teu coração, de uma porta aberta no teu coração, porque ele bate e se a porta estiver aberta, existe uma garantia de Jesus que ele entra, senta na mesa e faz as coisas diferentes, né? Então vamos orar, vamos encerrar agradecendo e orando por todos. Pai Santo, eu oro ao Senhor nesse momento, te dando graças, louvando ao teu santo nome, bendizendo o teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo oportuno para falar da tua palavra, para ministrar acerca, Pai, do teu Filho amado, porque o tempo oportuno da nossa salvação é hoje e não é amanhã. Eu oro por aqueles que nos ouvem, Senhor, para que eles tenham um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Eles tenham, Senhor, em nome de Jesus, os seus dogmas, Pai, e paradigmas que os afastam do teu Filho quebrados pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Eles tenham alegria que só o Senhor pode proporcionar. Eles venham conhecer ao Senhor para serem, Senhor, em nome de Jesus, instruídos pelo teu Espírito. Assim eu te louvo, Senhor, e te peço, visita muita gente na cidade de Farroupilha, Senhor. Visita essa cidade e eu declaro que essa cidade é do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que existem muitos filhos do Senhor aqui prestes a se manifestar. Por isso eu te peço, Senhor, encontra os filhos nesse momento, Pai. Deixa os filhos inquietos nesse momento, Senhor, para ouvir a voz do Abba. Assim, Pai, eu te louvo, te agradeço pela vida do pastor Fábio, Senhor, que me convidou para estar aqui, que confiou a minha pessoa, Pai, esse momento de programa. Eu oro, Pai, por essa emissora TV Farroupilha, Senhor, para que o Senhor abençoe, Pai, o proprietário, todos que aqui trabalham, Senhor, em nome de Jesus, que eles venham ser, Pai, canal de bênção nessa cidade como tem sido, Senhor, e de informação, Senhor, e de verdade. Assim, Pai, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém. Graças a Deus. Diegão, muito obrigado mesmo, foi uma honra ter você aqui com a gente. Vamos amadurecer aí algo pra gente poder estar junto aqui de novo. Vamos sim, pastor. Pra mim foi a honra, foi toda minha. Amém. Sou grato. Louvo a Deus. Amém, meus queridos. Se vocês soubessem, eu tenho certeza, se vocês soubessem não, tenho certeza que o ambiente de paz, de graça que tomou conta aqui do estúdio, tomou conta aí da sua casa e fico grato por vocês estar conosco até este momento, que o Eterno te guie, te guarde e te abençoe, sobre ti resplandeça a face dele, a luz dele sobre a tua casa. Até o próximo programa. Shalom. Paz.